Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um momento de radiestesia consciente. Espero que todos estejam bem, que tenham dormido bem, que tenham tido bons sonhos. E eu estou aqui administrando uma questãozinha de internet. Desculpem aí se estiver travando um pouco, eu só vou trocar a rede, vamos ver se melhora, tá? Um minutinho só. Se cair, a gente volta daqui um minutinho. Olá de novo, bom dia mais uma vez. Bom, pode ser que fique travando um pouquinho e eu peço paciência de vocês, porque não estou conseguindo conectar na rede melhor aqui. Até a Tamara me orientou, mas quando eu coloco ela não está funcionando. Então, vamos trabalhar um pouquinho, né, sobre radiestesia. Estou pegando aqui minhas anotações e espero contribuir para que vocês despertem mais o interesse sobre radiestesia. Para quem já é radiestesista, espero trazer alguma novidade e vamos começar, né, nosso momento aqui com a gratidão, né, uma energia tão importante. Então eu convido vocês para falar aí quietinhos, né, dentro do coração de vocês, a quem vocês querem ser gratos hoje, né, a que vocês agradecem hoje, enquanto eu vou falando do meu agradecimento em relação a essa live. Então, como a gente vai falar dos gráficos, eu quero demonstrar gratidão por todos os radiestesistas que já vieram antes de nós, porque se não fosse eles, a gente não teria isso para falar hoje aqui, né? Toda a dedicação, todo o estudo que eles já tiveram, experiências, erros, né? Muitos erros para poder chegar nos acertos. E principalmente o professor Antônio Rodrigues, que já não está aqui com a gente, porque acho que faz 2 anos, talvez, que ele desencarnou. E ele trouxe um material muito bom de gráficos de radiestesia. São 2 livros que chamam Novos Gráficos de Radiestesia. O professor Antônio Rodrigues deixou muita literatura, muito bem escrita. Para quem é iniciante, às vezes não é tão fácil de entender o que ele está propondo, o que ele está colocando ali, mas a gente estuda um pouquinho e vai aprendendo a trabalhar com os gráficos. Quero agradecer a cada um que está aqui nesse momento e a cada um que assistir este momento, mesmo que seja em outro momento, porque o que importa é a conexão, não importa o tempo, né? A gente fala, né, dentro da radiestesia e de outras terapias, de outros trabalhos, o tempo e espaço é uma coisa que não existe, né? Então, a partir do momento que isso está aqui acontecendo, isso continua reverberando no campo do universo, né? Então, vamos lá começar a falar dos gráficos, que é o que interessa. O seguinte, os gráficos, o que são gráficos, né? Os gráficos são formas geométricas que tem uma base também na geometria sagrada. Que eu não vou falar muito sobre isso, aliás, eu vou falar nada porque é um estudo muito profundo e é importante que a gente saiba que toda forma
emite uma vibração. O quadrado tem uma frequência, o círculo tem uma frequência própria, o triângulo uma frequência própria. Então, cada forma emite, vibra uma frequência. Então, dependendo de como essa forma é construída, ela vai proporcionar uma frequência, como se fosse um som, não é um som, mas assim, a frequência de uma nota musical também faz uma alteração energética. Então, a forma que a gente usa também faz. Esses gráficos, eles precisam ter um tamanho mínimo. E agora, talvez eu incomode algumas pessoas que usam os gráficos pequenos nos celulares. Eu não uso, porque, segundo o professor Antônio Rodrigues, a gente precisa ter uma dimensão, um tamanho de vibração suficiente para que essa vibração interfira no campo do outro. Existem algumas outras linhas de pensamento que dizem até que a massa dele, ou seja, onde esse gráfico, aonde essa forma está inscrita, também vai fazer um quantum de energia diferente do que se está no papel, do que se está numa placa, do que está numa placa de madeira de 1 centímetro. Então, tem várias formas de usar os gráficos, tá? Esse tamanho mínimo é mais ou menos isso daqui, ó. Eu não sei se dá para ver muito bem a imagem. Então, esse tamanho de gráfico dá uns 10 por 10, tá? Essa dimensão, não sei exatamente, mas em torno disso. É um tamanho que funciona bem para a gente trabalhar e para ter bons resultados. Quando eu devo usar um gráfico? Quando ele for necessário. Quando eu devo usar um analgésico? Quando for necessário. Quando devo usar um antibiótico? Quando um especialista entender que é necessário. E um anti-inflamatório é a mesma coisa. Então, os gráficos são os remédios, né, entre aspas, porque nós não somos médicos, né, convencionais, mas os gráficos são remédios energéticos. E eu só tomo um remédio quando eu preciso. A minha amiga tomou um remédio e ela melhorou muito de uma situação no estômago. Não significa que para você é a mesma origem, que a causa é a mesma e que o remédio é o mesmo. Então, a gente precisa começar a olhar para os gráficos de radiestesia como remédios radiônicos. A radiônica, a gente conversou um pouquinho já sobre isso, né? A radiônica como tratamento à distância, que usa energia, e aqui no caso dos gráficos, que energia vai ser usada? Né? Que energia de impulso que eles vão usar? Eles vão usar a energia mental do operador. Então, todas as vezes que alguém monta um gráfico, seja para si mesmo, ou para terceiros, ou para imóveis, ou para situações, os gráficos vão funcionar conectados num fio invisível com esse operador. Então, a cada gráfico que você deixa montado, você está trabalhando junto com esse gráfico. Ah, mas eu preciso ficar lá no ambiente olhando para ele? Não precisa. E existem pessoas que acham que a gente tem que vigiar os gráficos. A gente não precisa fazer isso. A partir do momento que você conectou, que você colocou esse testemunho dentro do gráfico, ele vai começar a funcionar.
É tão importante isso, saber isso, porque isso dá o quanto você consegue trabalhar, quanto de energia você consegue proporcionar para o seu trabalho acontecer. Isso é uma coisa que com o tempo isso vai ficando mais forte. É igual, eu falo que é igual musculação, você vai pegando um corpo de terapeuta radiestesista, você vai crescendo, sua energia vai ficando mais forte e aí você tem condições de trabalhar com mais pessoas e com mais emissões ao mesmo tempo, tá? Então, voltando, quando usar? Quando a radiestesia indicar. E por quanto tempo esse gráfico tem que ficar funcionando? Ele tem que ficar funcionando o tempo que a radiestesia indicar. Porque a mesma situação, eu falo assim no curso, né? Imagina uma pessoa que está fazendo um tratamento de radioterapia. Então, ela vai receber frequência. É a mesma coisa. Lógico que é uma energia muito mais física, muito mais forte e que tem que ter muito mais cuidado. Mas o respeito que a gente tem que ter com os dos gráficos é a mesma coisa. Porque se aquela pessoa tem uma indicação pela radiestesia de que ela tem que ficar 4 horas dentro daquela frequência ou dentro daquela forma energética, para que aquela forma faça o movimento dentro do campo dela que ela precisa, se são 4 horas, são 4 horas. Se uma radioterapia é para ficar 10 minutos, tem que ser 10 minutos. Se eu deixar isso mais 10 minutos, né? Se esquecer a pessoa na máquina de rádio, vai queimar. Ah, nosso gráfico vai queimar? Não, mas ele pode passar do ponto e ao invés de auxiliar, ele pode atrapalhar. Ele pode começar a forçar esse campo energético e não fazer o efeito que a gente quer. Mas isso não precisa ter medo de errar, não precisa ter medo de esquecer. Por quê? Existe uma forma da gente colocar para o gráfico que horas ele vai parar de funcionar. Não é todo mundo que conhece esse método também. A gente chama isso de timer. É como se eu colocasse um despertador e ali do lado do gráfico que ele vai parar de funcionar. Eu sei que talvez seja um pouco difícil de entender isso, né? Como que isso é possível? A nossa mente materialista, né? O nosso mental inferior, muito lógico, dentro da racionalidade, não vai conseguir entender. Então a gente vai precisar usar um pouquinho do nosso mental superior, que é aquele corpo que está bem próximo do corpo espiritual. O que acontece? A partir do momento que eu estou falando que ao sintonizar eu já estou conectada com esse tratamento, esse timer ele também vai estar vinculado no subconsciente do terapeuta. Que hora que vai parar? Isso vai parar. E eu digo que isso tudo funciona porque eu uso isso, nossa, nem sei há quantos anos aí, uns 30 anos. E assim, os resultados são bons, são muito bons e funciona mesmo. E eu vou contar mais uma coisa. Quando a gente está bem treinado e a gente faz com foco, se a gente erra um timer, a gente sente. Eu acho que tem alunos, né, que já são meus alunos, que sabem do que eu estou falando, que quando a gente faz uma coisa que foge do método, que foge da técnica que a gente aprendeu, porque quando a gente aprende, é como se uma programação fosse feita em nós. É como se o nosso computador recebesse aquela instrução, mas de uma forma de programar a nossa mente, o nosso campo.
Então já teve uma situação interessante, mais de uma, mas essa foi muito interessante, que eu cheguei em casa, fiz um monte de coisa no consultório, cheguei em casa e fui dormir. Quando eu deitei para dormir, eu tive um disparo de ansiedade e eu comecei a pensar, nossa, tem alguma coisa errada, estava muito desconfortável. Na hora que eu falei, o que será isso? Me veio um pensamento, tem tratamento que não está montado da forma certa ou que está com o timer errado. Tinha alguma coisa com o tratamento lá no consultório que tinha fugido da técnica. E aí, isso já era muito tarde, quase meia-noite, e aí no outro dia, quando eu cheguei no consultório, eu percebi que um timer eu não tinha escrito ele da forma que ele tinha que ser escrito. Não estava, eu não me lembro bem, mas eu acho que eu não coloquei a data, tinha alguma coisa errada naquele timer. E aí, a hora que eu vi, eu entendi o que tinha acontecido comigo. Então, fiquem bem tranquilos quem usa, que a hora que você faz uso do gráfico e faz uso do timer, se não tiver certo, você vai ser incomodado. Se você não fez da forma correta e não foi incomodado, você está precisando afinar-se um pouco mais com o método. Porque a gente sente, e foi essa vez e não foi só essa vez, já aconteceu poucas vezes, mas elas, quando aconteceram, eu soube que alguma coisa tinha fugido. Então, o timer funciona mesmo, é a libertação do radiestesista. Porque você imagina, a gente que trabalha com isso, como seria ter que ficar vigiando o horário de cada paciente que a gente tem que colocar 3, 4, às vezes já teve momentos, né, de alguns alunos de colocar, sei lá, 14 gráficos para montar. Imagina como é ficar vigiando o horário de cada um, aí não sai para fazer mais nada. Um gráfico que tem que ser desmontado às 3 da manhã, que tem que parar às 3 da manhã. Bom, então, gente, timer funciona, aproveitem desse recurso e se libertem de ficar vigiando o gráfico, não precisa. Bom, precisa ser trocado o papel, é assim, ó. Outras coisas que acontecem, que eu já recebi perguntas, é assim, o que eu faço com o gráfico depois que eu uso? Eu guardo, porque eu vou usar ele de novo. Ah, mas ele não se contamina ou ele não gasta a energia? Não, ele não gasta. O gráfico, ele não vai se dissolvendo porque ele está sendo usado. E ele não se contamina. O papel às vezes se contamina de frequências como qualquer objeto. E aí, gente, eu vou falar uma coisa assim que pode parecer surreal, tá? E o nosso mental superior vai ajudar de novo. Basta dar o sopro do radiestesista que isso dissipa. Então, como é isso? Existe um processo de intenção na hora que a gente usa do sopro. Isso é ensinado pelo professor Juan Ribot, não sou eu que estou inventando. Eu aprendi com ele num curso dele, um curso muito legal. E foi uma coisa muito boa de ter aprendido, porque tem pequenas questões energéticas, pequenas situações frequenciais que elas são dissipadas muito facilmente. Então, os gráficos, até as pedras, elas podem ser limpas dessa forma. O que precisa verificar é como está esse sopro, né? Ele é uma coisa que vem do plexo solar. Como que está a sua relação com o seu plexo solar, com a o seu poder pessoal, né? Então, quando a gente se conecta com isso e começa a conviver com isso,
Os gráficos podem ser limpos assim. Verifica que o pêndulo, ele não tá legal, sopra. Ele não ficou legal, faz isso mais uma vez, no máximo 3. Se ele não ficou positivo, então aí é hora da gente descartar, porque a impregnação já ficou de uma maneira que para limpar essa folha vai dar muito mais trabalho. Então a gente joga no lixo, reciclável e pega outro, tá? E então a gente tem esse recurso de cuidados gráficos também. Quando eu coloco um gráfico que ele tem que ficar montado por um dia, 2, 3, 4 dias, até 5 dias, tranquilo, a gente deixa ele lá funcionando e a hora que não precisa mais ele trabalhar, a gente vai e retira. Eu tenho observado, assim, eu tenho sentido uma atenção com coisas montadas que duram mais tempo, assim, 14 dias de um gráfico. É bom dar uma olhada, assim, tá tudo bem, não tem uma sujeira, dá um zelo, né? Um olhar de atenção ali para ver se o funcionamento desse gráfico tá legal, tá bom? Vamos lá. O gráfico tem que ser feito em papel, em placa, em madeira, tanto faz, gente. O gráfico ele pode ser impresso em placa PVC, que é o mais fácil da gente trabalhar e ele dura mais, né? Você pode passar uma boa impressão, a gente pode passar álcool nele e ele não vai manchar e não tem problema. Então ele é mais prático, ele não amassa, mas a gente tem que verificar também, se uma hora ele impregnar, a gente tem que jogar ele fora, tá? Mas não precisa, ele vai demorar um pouco mais. Outra forma da gente usar é no papel, esse é um papel de uma gramatura mais, eu acho que ele é um offset, não me lembro bem, mas é um papel mais durinho, tudo isso é pelo conforto do uso dele, tá? Mas um sulfite comum, ele também funciona, ó, ele é bem molinho, é um sulfite, esse comum, né, que a gente compra aí, chamequinho, assim, e ele funciona também. O que eu não gosto muito mais de usar, eu usava muito desse, mas eu não gosto muito mais, por quê? Porque ele amassa muito fácil. E aí, gente, se ele amassa, a gente vai ter que... Esse vai ter que ser descartado quando amassa, porque a gente precisa muito da forma. Lembra, os gráficos trabalham com emissão de ondas de forma. A forma dele é muito importante no trabalho. Então, se ele amassa, essa forma já não é mais a original. Então, a gente precisa jogar fora. Se ele suja, se por acaso ele riscar, aí a gente tem que descartar, tá bom? Por isso que os papéis que são mais firmes, eles facilitam a nossa vida nisso, porque ele vai mais resistente, vai demorar um pouco mais para amassar. Vou ver aqui a minha lista se eu falei tudo para vocês que eu precisava. Então, o que são os gráficos, eu já falei, quando usar, por quanto tempo, se eles precisam ser trocados e como eles funcionam, eu vou explicar um pouquinho mais agora. Vou apresentar para vocês os gráficos, alguns que a gente tem aqui mais comuns, tá bom? Então é assim. Não sei se vai ficar bom para vocês verem. Tem um gráfico muito comum, ele é até a capa de um livro, que agora eu não me lembro o nome, que é esse Diafragma 1. Esse gráfico, ele é um gráfico que a gente usa tanto no momento de precisa fazer uma proteção, quanto para fazer tratamento. Esse gráfico,
ele tem um parceiro muito parecido, que é o diafragma 2. Eu vou tentar pôr eles juntos aqui. Vou sumir um pouquinho, tá? Para vocês verem ele. Olha como eles são parecidos. Então tem que ter muito cuidado para não confundir. O gráfico, o diafragma 1, ele vai trabalhar uma questão de desapego. Toda vez que ele é pedido, né, que ele é indicado para ser usado no tratamento, tem algo aí de apego que precisa ser solto, precisa soltar esses pesos. O diafragma 2, ele vai trabalhar a questão do aterramento. Então, quando tem dificuldade de concretizar, quando tem dificuldade de pôr os pés no chão, quando está muito aéreo, ele é um gráfico que pode auxiliar bastante para isso. Um outro gráfico interessante é o desembaraçador. Esse gráfico é maravilhoso. Ele é maravilhoso tanto da gente ver, né, porque eu gosto muito da forma dele. E ele traz um movimento de desembaraçar. É isso mesmo, é um desembaraçador. Ele é indicado quando algo está muito embaraçado, enroscado, e essa energia precisa ser desembaraçada. Um outro gráfico, lembra que eu falei da forma do triângulo, né? Um gráfico também muito interessante é o triângulo divino. Ele tem 20 círculos concêntricos e a proposta dessa forma é para trazer concentração. É uma concentração de olhar para si mesmo, um foco interno. Então, quando a pessoa tem dificuldade de meditar, ele é um gráfico muito bom, porque o círculo ele fecha o campo. Então, se você se imaginar com um círculo energético ao redor, vai ter um nível de proteção, um nível de distanciamento do mundo externo. Com 20 círculos ao redor, isso proporciona um distanciamento do mundo externo de forma que facilite você ir para dentro. Então, quando alguém precisa se entender e está com dificuldade, esse é um gráfico que é muito interessante de ser usado também. O decágono, que é um gráfico que a gente usa direto, é um gráfico potencializador. Tudo que a gente coloca dentro dele, a gente usa esse gráfico para que aquilo que está aqui se torne mais consistente, fique mais potente. Ele é um potencializador, ele aumenta a frequência, ele aumenta o quantum de energia daquilo que está dentro dele, tá? Sei que eu estou falando muito rápido, mas é só para citar, porque o estudo de tudo isso, né, a gente já está no curso, precisa pegar pêndulo, praticar, usar o caderno de pesquisa, tem um monte de coisa envolvida, mas eu estou contando as maravilhas que eles podem fazer para nós. E esse gráfico, que é o triângulo plasma. Esse gráfico eu deixei ele para falar agora, por último, porque ele é um gráfico muito especial. Esse gráfico, a história é assim. Ele até, acho que para quem conhece, né, o logo do Instituto Plasma, entende, vê que ele é o logo, né? Então, eu estava... Quando eu comecei, né, esse processo de montar esse instituto, que na época eu imaginava assim, que era uma empresa, eu não sabia que era instituto, então eu estava nessa busca, eu sabia que tinha algo a que eu deveria cuidar, mas ainda não sabia o que era. E aí um dia eu
Eu não vou entrar em muitos detalhes para não, né, não ocupar muito tempo aqui, mas de alguma forma, junto com uma amiga, Marlene, a gente, usando o tarô, o nome se apresentou. E aí, Plasma é um nome que eu não foi um nome que eu escolhi intencionalmente, foi um nome que foi colocado, que é o nome que tem que ser. E assim, apesar de estranhá-lo, eu aceitei e comecei o Plasma Radiestesia Radiônica, que é a marca. E é importante saber que é uma marca registrada, né? A marca Plasma Radiestesia Radiônica é uma marca que eu registrei no meu nome, então só é para existir aqui. Se tiver isso em outro lugar, isso não está certo. Então, eu precisava dessa identidade visual. E sempre, né, muita procura, meditação, ajuda de algumas pessoas. Numa meditação muito profunda, eu senti no meu corpo essa espiral entrando pelo meu chakra, pelo 7º chakra, pelo coronário, e esse movimento em espiral começou a circular na área do plexo, do cardíaco, assim, bem dentro do corpo. Foi uma coisa muito forte, foi muito, assim, impactante. E ali eu entendi que essa espiral fazia parte. Ela era isso. E aí, em seguida, uns segundos depois, me veio a informação do triângulo que tinha que envolver, zelar por essa espiral, conter essa espiral e que tinha que ser na cor azul. E isso foi tudo questões de segundo. E aí eu saí dessa meditação já com essa forma definida e nem dá para descrever tudo que eu experienciei nesse momento, né? E aí é uma coisa interessante porque assim, eu buscava fazer um logo que fosse vermelho e dourado, né? E aí quando veio azul eu achei assim, mas não era bem essa cor que eu queria, né? Mas na verdade é aquilo que eu falo para vocês. Não importa o que eu quero, importa o que tem que ser. Então, não é o que eu quero do plano espiritual, é o que eles querem através de mim. E é isso que eu venho tentando, que eu venho fazendo conforme eu consigo ser este instrumento dessa espiritualidade que hoje entendo que o nome é plasma. Existe uma egrégora, cada vez mais eu vou me aproximando desse conhecimento dessa egrégora que chama plasma. Aí, quando eu fui fazer o registro da marca, eles falaram que eu tinha que colocar a que se referia, por isso que tem radiestesia radiônica. Mas a egrégora é plasma, é essa frequência. E é nessa cor que ela vibra. E ela traz então essa forma que se torna uma forma que emite ondas, né? Que são as emissões de ondas de forma. E esse gráfico, ele é um gráfico, eu falo exclusivo no sentido de que ele vem do plasma, né? E que a gente distribui mesmo. Por quê? Porque esse é um gráfico que ele faz tudo, assim, ele trabalha vários aspectos, ele trabalha várias frequências e tem essa inteligência, essa capacidade de não ir além do que se deve. Então, a gente usa no ambiente, a gente pode usar para tratar pessoas, animais, para tratar imóveis e também para colocar quando é uma emergência. Eu não sei o que fazer.
põe no plasma e pensa depois. E então eu sou muito grata hoje, quero falar isso também, né? A essa oportunidade da experiência que eu tive e tenho e do quanto eu posso compartilhar com vocês dessa egrégora que nos assiste e que me orienta e que orienta a quem quiser vir para o Instituto Plasma, fazer parte disso. E esse gráfico que é um presente, é mais um presente, porque a gente não tinha essa forma aqui. E ele é o único que é azul, que tem que ser dessa cor, porque é a cor que vibra o plasma. Então, todos os outros gráficos, como vocês viram, eles são preto e branco. E, gente, isso na radiestesia, né, na radiônica é muito importante. O contraste, o melhor contraste que tem é o preto e branco. Então, o nosso material, ele é um preto bem preto num papel branco e esse funciona com certeza. Então, o gráfico plasma é o mais diferente nesse caso, né? Porque ele é azul, porque a vibração é de uma vibração diferente do que a gente está trabalhando com as outras ondas de forma. Ele está numa esfera um pouquinho diferente disso, um pouquinho acima, talvez, não sei dizer, não visitei muito esse lugar para ver se é acima, do lado, não sei muito bem, tá? Bom, eu acho que tem perguntas, eu vou pela primeira vez olhar isso daqui, mais um aprendizado para mim, e assim, quem sabe, né, daqui umas lives eu já vou estar mais íntima. Olha, tem uma pergunta, posso comprar esses gráficos vendidos na internet? Eles funcionam? Tem prazo de validade? Não, não tem. O prazo de validade é o que eu falei, né? Se ele estragar, acabou, tem que trocar. Pode comprar, eu acho que os de placa, né, na internet tem essa plaquinha eu mandei fazer, na gráfica que eu trabalho com ela. É uma gráfica muito boa, vou até falar sobre ela, é a CN aqui, que fica em frente ao Bosque, aqui em Campinas. Eles são excelentes profissionais, até porque eles aguentam, né, porque se o gráfico não está em perfeita condição, eu não pego, eu devolvo. E sejam assim, não usem gráficos amassados, sujos, mal impressos. Isso tem que estar muito bem feito, porque a forma é o que vai dar a frequência do tratamento. Então, o que funciona é isso, esse tamanho e essa qualidade de impressão, tá? Espero ter respondido. Isso, a capa é da Sinestesia, o livro chama Sinestesia do Saber, Radiestesia Radiônica, Expressão do Nosso Inconsciente. Grata, Renata, pela sua contribuição para mim aqui. Acho que é isso. Gente, eu vou então agora finalizar nossa live sobre os gráficos. Se alguém quiser que eu fale sobre alguma outra coisa, manda no direct ou faz um comentário a hora que a live estiver publicada, me pedindo, sugerindo algum assunto para a semana que vem, tá? Eu fico grata aí que vocês participem. Então vamos meditar um pouquinho para que a nossa quinta-feira seja de luz, que a gente esteja alinhado. Convido quem quiser participar com a gente aqui dessa meditação breve, para a gente acalmar, para a gente alinhar com esse sol. Apesar de nublado, ele está sempre aqui, só existe algumas nuvens entre nós. Então vamos respirar, soltar um pouquinho o corpo, achar uma posição confortável. Para quem puder e quiser, pode pôr uma musiquinha relaxante aí no ambiente de vocês. Respirando, mais uma respiração profunda.
E vamos relaxando os pés, sentindo esse relaxamento nas pernas, nos joelhos. Ele sobe pelas coxas, soltando os quadris, abdômen, relaxando o tórax, as costas. Sinta esse relaxamento circulando pelos ombros, braços e mãos, aquietando, estando aqui e agora, relaxando o pescoço e a garganta, o rosto, o couro cabeludo. Sintam seu corpo como se fosse uma grande poça de água, sem forma. Como se seu cérebro derretesse. E assim você pode trazer o sol acima da sua cabeça, um cone de luz que sai lá do sol e envolve seu corpo da cabeça aos pés. Um cone de proteção e de tranquilidade. Se sinta dentro desse cone solar, onde o sol que lhe faz bem pode penetrar. E assim você pode se aproximar da área do chakra do coração. Se aproxime mais, vai para dentro dele, mais para dentro. Encontre ali uma luz, um pontinho de luz que seja a chama de uma vela. Encontre a sua luz dentro do seu coração. Todo mundo tem. E aí, fique de frente com ela. Encontre uma maneira de estar de frente para a sua luz. E conta para ela como você está, do que você precisa, como ela pode te auxiliar. Fique um pouquinho nesse lugar onde está toda a sua potencialidade. Então, reverencie essa luz, que sempre ilumina o seu caminho. Demonstre sua gratidão por nunca estar só. E devagarinho comece a retornar a atenção no seu corpo. E devagarinho comece a movimentar o seu corpo. E no seu tempo vá voltando a atenção nos seus pés, pernas, quadris, abdômen, tórax, costas, sentindo os ombros, os braços e as mãos, sentindo a cabeça, o rosto, os pés no chão, aterrando e no seu tempo, retornando aqui e agora.
Espero que estejam bem, que estejam se sentindo mais em paz. E se vocês quiserem meditação um pouco mais longa, eu não me estendi muito, né, por causa do horário, é só colocar lá nos comentários e eu preparo uma coisa diferente para a próxima live ou as próximas. Quero atender o que vocês quiserem, o que tiver ao meu alcance, tá bom? Estou aqui no Radiestesia Consciente para que a nossa sensibilidade às radiações nos tragam mais consciência, para que a gente faça boas escolhas para nós. Quanto mais consciente a gente é, melhor a gente pode escolher para nós. Muito grata mais uma vez. Um ótimo dia, um ótimo carnaval, feriado, e que a luz do sol esteja com vocês e a gente se vê, e comigo também, se puder. E a gente se vê na próxima quinta-feira, às 8 horas da manhã, tá bom? Um beijo.